Paz, Senhor amados, voltei. Eu sei que eu estou muito sumida deste canal, mas eu senti a necessidade de voltar com este tema bem específico. Me perdoem, gente, me perdoem, mas eu estou de volta e eu quero falar sobre a necessidade de pregar o Evangelho. Este vídeo vai estar em torno do versículo: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor e ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda a criatura. Mas o tema do vídeo está voltado em João 9, versículo 4, que diz assim: enquanto é dia, é necessário que realizemos as obras daquele que me enviou. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. O capítulo 9 se inicia com um cego de nascença, em que os discípulos perguntam a Jesus quem pecou, se foi os seus pais ou foi ele. E essa pergunta denuncia a mentalidade das pessoas na época, em que o sofrimento era diretamente associado ao pecado. Mas Jesus vem revelar uma nova perspectiva, um novo entendimento de que o sofrimento pode ser um cenário para a manifestação da glória de Deus. Nós cremos, como pentecostais, que doenças e sofrimento é consequência do pecado lá em Gênesis 3. Mas nem todo sofrimento é consequência direta do pecado pessoal. E por que eu trouxe esse tema? Eu tenho sido muito movida ao estudo da palavra. E se nós não estudamos a palavra e nós não temos entendimento correto, porque não basta ter o nosso entendimento, tem que ser o entendimento correto da palavra, para que possamos vir a propagar o verdadeiro evangelho, porque senão estaremos a ser pessoas que estão a propagar o falso evangelho. Estamos a ser agentes que promovem o evangelho errado, o evangelho distorcido, ou como eu digo, o evangelho da batata. Não seja um agente que propaga o falso evangelho. Não aceite ser alguém que normaliza a falta de conhecimento. E muitas das vezes não nos esquecemos que aqueles falsos profetas que foram citados na Bíblia também têm as suas igrejas, também têm propagado aquilo que eles acreditam ser verdade. Aquele evangelho que Paulo nos disse que caso nos fosse pregado um outro evangelho diferente daquele que nos tem sido ensinado, seja considerado anátema, ainda que seja um anjo a nos pregar um evangelho diferente daquele que ele nos ensinou, seja considerado anátema. Nós temos relaxado no estudo e eu noto que nós estamos a viver tempos tão melindrosos em que muitas heresias têm se instalado dentro da igreja, igrejas que têm funcionado debaixo de doutrinas erradas e doutrinas que vão contra a palavra de Deus. E o problema aí está, quando já se encontra na base da igreja. Então nós devemos ter esse cuidado, especialmente para nós não sermos enganados e futuramente não viermos a aceitar a marca da besta de forma inconsciente. Nós devemos estar preparados, porque se nós não temos a verdadeira revelação da palavra de Deus, nós iremos propagar o evangelho errado. Mas se nós investirmos tempo no estudo, investirmos tempo em entender, pedindo discernimento e capacitação do Senhor, nós poderemos sim propagar o verdadeiro evangelho, a essência do evangelho que nesses últimos tempos tem se perdido. Hoje em dia eu já consigo notar diferença em mim depois de investir muito tempo no estudo da palavra, porque graças a Deus eu terminei o curso básico em teologia e também noto que nós distorcemos muito aquilo que é a teologia e nós achamos que a teologia é só para pastores, evangelistas, ministros no geral, mas a verdade é que a teologia é para todos nós, porque a teologia é o estudo individual da palavra de Deus. Quando nós damos tempo para estudar a palavra de Deus, isso é teologia, não apenas quando é um curso já organizado, mas quando nós tiramos tempo para dizer não, eu vou estudar, isso é teologia. Então que venhamos a praticar teologia para que possamos propagar o evangelho verdadeiro, para que possamos propagar Jesus Cristo e não outra coisa que deverá ser considerado anátema. Porque eu, nos dias de hoje, depois de ter investido um bom tempo no estudo da palavra, já existem coisas que eu consigo responder e que muitas das vezes eu noto que as pessoas não colocam essas questões por mal,
mas é porque realmente querem entender. Realmente uma boa explicação da palavra de Deus pode sim permitir com que o Espírito Santo tenha liberdade naquele coração e a semente seja lançada. Sou muito grata porque existem questões que antes eu via que eu não conseguia responder. Atualmente, depois de muitos estudos, já sei mais ou menos como responder. Eu terminei de gravar e esqueci-me de falar do ponto principal do vídeo, que é João capítulo 9, versículo 4, mas voltei. Quando Jesus diz que enquanto é dia, é necessário que realizemos as obras daquele que me enviou. O dia representa a oportunidade que nós temos para pregar o Evangelho hoje, enquanto nós estamos vivos, enquanto nós temos saúde, enquanto nós podemos pregar o Evangelho. Quando ele diz que é necessário que realizemos as obras daquele que o enviou, Jesus fala da urgência da missão. E quando ele fala realizemos, ele inclui os seus discípulos na missão. Ele nos inclui nessa missão de pregar o Evangelho enquanto é dia, enquanto há tempo. Hoje à noite representa o momento em que nós já não poderemos pregar, o momento em que a morte chegar, o momento em que a igreja será arrebatada, o Espírito será retirado e já não poderemos pregar o Evangelho. Ele refere quando ninguém pode trabalhar, porque chegará o tempo em que nós não teremos mais essa oportunidade de trabalhar, de pregar o Evangelho. Existe uma urgência de pregar o Evangelho, mas o Evangelho correto, mas o Evangelho que carrega a verdade, que é Jesus, o Cristo. Então é isso. Atualmente eu estou a fazer o curso meio em teologia porque parar na esquina, né? Realmente pensamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então é sobre construir raízes profundas no Senhor para poder resistir à tentação. Beijinho, amados!